Oi, gente, tudo bem? Cá estou eu de volta. Hoje é terça-feira, é dia de vídeo aqui no nosso canal e eu gostaria de começar dizendo para vocês que já tem um certo tempo que eu não posto nada aqui no canal, mas eu estou de volta, tá? E hoje eu quero, retornar aqui pro canal com os vídeos semanais como eu sempre fiz, tratando de um tema que é ambiversão. Você já ouviu falar do termo ambiversão? Você conhece o introvertido e o extrovertido, mas você sabe o que é o ambivertido? Realmente, o ambivertido ou a ambiversão, ela existe em termos de comportamento, padrão, não é? Uma característica do nosso comportamento. Eu quero falar a respeito disso hoje, né, para desmistificar essa questão da ambiversão, mas também eu quero fazer isso para responder uma questão que eu recebi aqui no blog, que é de um leitor que diz que 9 das 10 características que ele leu no texto corresponde a ele, e ele se identifica com essas características e ele gostaria de saber como é que ele faz para tirar proveito de ser ambivertido, né? Da ambiversão. Então, gente, assim, para começar, né, para a gente começar já desmistificando essa questão da ambiversão, primeiro eu quero que a gente comece, né, percebendo o que é a introversão e o que é a extroversão e por que a gente precisa perceber esses dois termos para que a gente perceba que o ambivertido em si, ele pode tecnicamente não existir, tá? É importante a gente perceber que quando a gente fala do introvertido, né, da introversão, a partir do ponto de vista da teoria junguiana das funções cognitivas, nós temos, né, cada pessoa, Jung diz que, pela teoria dele, que nós temos 4 funções cognitivas, tá? Cada pessoa de nós tem 4 funções cognitivas. A gente tem a primeira função, a segunda, que é a função auxiliar, a terceira função e a quarta função. Mas o que é que acontece em relação a essas funções? Então vamos lá para a gente perceber o que é um introvertido e o que é um extrovertido a partir do ponto de vista da teoria de Jung. E para fazer isso ficar mais claro, eu vou dar aqui o meu exemplo como uma INFJ. Segundo Jung, nós temos a nossa função principal, tá? E o que é que acontece? Essa primeira função nossa, ela pode ser introvertida ou ela pode ser extrovertida, tá? E aí o que é que acontece? A pessoa que tem essa primeira função cognitiva introvertida, ela vai ter a segunda função ou função auxiliar como sendo extrovertida. A terceira função dessa pessoa, né? A primeira introvertida, a segunda extrovertida, a terceira função dessa pessoa, que é a função terciária dela, né? A função cognitiva terciária, ela vai ser introvertida, né? A quarta função, tá? Se essa daqui for extrovertida, essa, consequentemente, será uma função introvertida. Então, para ficar bem claro, por exemplo, eu que sou INFJ, eu tenho a minha função primária, principal, a intuição introvertida. A minha segunda função, que é a minha função de apoio, ela é o sentimento extrovertido. A minha terceira função é o pensamento introvertido. E a minha quarta função, que também é chamada de função inferior, é a sensação extrovertida. Então, eu sou uma introvertida, segundo a teoria de Jung, porque a minha função cognitiva dominante é uma função introvertida, ou seja, a intuição introvertida. Então, a partir desse conceito do Jung, eu sou uma pessoa introvertida, mas nem por isso eu deixo de ter também como funções de apoio minhas funções extrovertidas, tá? Então, agora nós vamos para um exemplo que seria o oposto do meu tipo, que seria o ESTP. Para o ESTP, a primeira função dele, ou função dominante, é a sensação extrovertida. A segunda função, ou função auxiliar, é o pensamento introvertido. A terceira função dele, ou função terciária, é o sentimento
elemento extrovertido, e a função inferior, que é a quarta função dele, é a intuição introvertida. Então, isso é para a gente perceber que mesmo os tipos extrovertidos, eles têm funções introvertidas no conjunto de funções, de acordo com a teoria do Jung, né, da tipologia de personalidades do Jung. Então, isso quer dizer que, na essência, não existe uma pessoa totalmente introvertida, também não existe uma pessoa totalmente extrovertida. Nós somos, quem é introvertido tem um lado extrovertido, e quem é extrovertido também tem o seu lado introvertido. A diferença aqui de um para o outro, para que fique muito claro, é quem é a função que domina. No meu caso, em NFJ, a minha função dominante é a intuição introvertida. Então, por isso que eu sou introvertida. No caso do ESTP, a função dominante dele, a primária, aquela que vem em primeiro lugar, é a sensação extrovertida. Por isso que ele pertence aos extrovertidos da teoria de Jung. Assim sendo, não é, a gente pode olhar para a introversão e extroversão do ponto de vista da teoria de Jung e concluir que, na realidade, ambivertidos somos todos nós, não é? Então fica realmente difícil dizer quem não é ambivertido, tá? Mas aí o que é que acontece? Agora nós vamos para o outro conceito de introversão, onde a gente pode fazer uma distinção da introversão e extroversão em termos de comportamento, e aí a questão dessa pessoa que me enviou, ela pode ser resolvida com mais clareza, tá? Então vamos lá. Um outro conceito de introversão e extroversão, né, que é aquele que é considerado pela psicologia, principalmente quando se trata das pesquisas, é o conceito da extroversão no Big Five de personalidade. Então, o Big Five de personalidade, ele é um instrumento, não é, de medida de personalidade que usa 5 características diferentes que nós temos. E uma dessas características, né, um desses pontos que o Big Five considera é a extroversão. Para quem não conhece o Big Five de personalidade, eu vou deixar um link aqui embaixo, e aí você lê o conteúdo a respeito do Big Five, que aí vai ficar mais claro para você. Eu não vou aqui falar em detalhe sobre ele, para que não se prolongue muito esse vídeo. Eu vou tratar aqui do que é a extroversão para o Big Five de personalidade, que no Big Five de personalidade, a extroversão, ela é o comportamento, né? É o traço, é a característica que nós temos de sermos sociáveis, simpáticos, ativas, que se agregam socialmente com muita facilidade, que falam, que são mais ebulientes, que são, entre aspas, mais carismáticas, né? Que tem um comportamento bem mais aberto, e principalmente para a questão da socialização. Então, o que é que acontece com o Big Five de personalidade? Para ele não existe introversão e extroversão, existe apenas a extroversão, que são essas características ebulientes da personalidade, né? Essa característica mais sociável, exuberante da personalidade, que você ou tem muito, né, um alto nível de extroversão, ou você tem um baixo nível de extroversão, tá? Então, o que para o Big Five seria a introversão, não é a introversão em si, mas a ausência de extroversão. Então, a gente pode, a partir daí, também perceber que a introversão para o Big Five de personalidade não é uma característica positiva, né? Essa é, inclusive, uma briga, né? Uma briguinha que existe entre a psicologia, né? A pesquisa da psicologia, os psicólogos mais de formação mesmo, da pesquisa científica, e os escritores independentes que falam sobre introversão, porque para o Big Five de personalidade, o traço introversão ele não existe, e ele é considerado negativo a partir do ponto de vista de que, quando a gente pensa no extrovertido como alguém carismático, exuberante, falante, sociável, saliente, charmoso, exuberante, a gente olha para o oposto disso como sendo alguém reservado, alguém apático, alguém quieto, alguém calado. E olhando assim, parece que as características dos introvertidos perante os extrovertidos para o Big Five, né, não são características, entre aspas, positivas. Então, do
ponto de vista do Big Five, aí a gente pode dizer que se você é ambivertido, então significa que você é essa pessoa que consegue ser mais exuberante, sociável, interagir com mais facilidade com as pessoas, você é mais aberta, você é mais espontânea, tá? Então, isso é com certeza, considerando a nossa sociedade, o contexto onde a gente vive, o quanto a extroversão ela é requerida na nossa cultura ocidental. Então, olhando por esse ponto, se você é uma pessoa que você consegue se comportar como um extrovertido, com características de comportamento extrovertido, mas você consegue também se recolher, você gosta de se recolher, de ficar na sua, de descansar, de se afastar, então pode-se dizer que se você é essa pessoa que consegue ir de um comportamento para o outro sem você perder energia, consegue facilmente fazer isso, então, né, é o que seria, o que eu poderia chamar de um ambivertido, então você já eu não diria que como é que você poderia tirar proveito disso, você já está tirando proveito. Então, aproveita dessa facilidade que você tem de ser mais sociável, de ser mais espontâneo, de conviver mais socialmente, porque, na minha opinião, a questão introversão, o problema dela está mais relacionado com a questão socialização e relações interpessoais, principalmente no contexto de trabalho, no contexto cultural, né? No contexto profissional e cultural, a gente sabe que é isso daí. Então, se você é uma pessoa que tem essa facilidade, que se você tem, né, que você tem a necessidade de você ficar na sua, de se recolher, mas você também tem essa capacidade social, perfeito, tire proveito dela quando ela for necessária, né? Porque existem muitas pessoas, né? Aí eu volto para a questão do Jung, que é a introversão e extroversão do ponto de vista junguiano, que são os dois extremos, né? O extremo extrovertido e o extremo introvertido. Então, entre um extremo e outro, existe toda, né, uns tons de cinzas aqui no meio que, dependendo do seu nível de introversão, de extroversão e de introversão, quanto mais você conseguir, não é, trafegar, como eu costumo dizer, quanto mais você consegue trafegar entre um ponto e outro, melhor é para você na questão da adaptação, principalmente a adaptação social. A questão é que se você, né, isso é mais possível para quem não é tão introvertido, né, para quem não está num ponto muito extremo da introversão. Mas é importante perceber que o introvertido, muito introvertido, que tem assim, dificuldades sociais, que é mais ou menos disso que a gente está falando, é uma minoria. A grande maioria de nós, a gente consegue, claro, transitar, não é? Mesmo que isso nos custe energia, quando a gente precisa, o importante é que realmente a gente consiga transitar de um lado para outro minimamente. Mas a gente tem que perceber, né? Aonde é que está o nosso ponto de conforto? Eu consigo ser mais extrovertido, mais social, ou ser um ambivertido, digamos assim, quando eu preciso ser. E aí depois eu volto para o meu pontozinho lá no meu, né, o meu ponto lá na escala da introversão. Quando eu necessito, eu vou lá, me recolho, porque aquele é o meu ponto de conforto, né? Mas é como o próprio Jung diz, na essência, o bom seria que todas as pessoas conseguissem transitar para lá e para cá. Não ser alguém fixo é o ideal. O bom seria que todo mundo conseguisse transitar para lá e para cá quando fosse necessário estar em um ponto da escala ou no outro, né? Mas na verdade não funciona exatamente assim. Mas quem consegue fazer isso, tá tudo bem. Não há nada de errado. Então, gente, eu não vou me prolongar mais, porque eu acho que eu já me prolonguei aqui bastante, mas eu não tinha como deixar o tema pela metade. Ok? É um tema complexo, realmente, tá? Se você tem curiosidade, então se aprofunde. Eu vou deixar aqui embaixo links para que você possa, né, visitar. Tem um site de um amigo meu muito bom, com conteúdos muito bons, conteúdos de fonte, né? De fonte realmente segura, né? De fonte confiável, fonte científica, para que você vá lá e se conheça um pouco mais. Tá bem, gente? Esse era o meu recado de hoje, dessa terça-feira. Não vou mais me estender. Um grande abraço para vocês. Terça-feira que vem eu estou de volta, tá? Curta, compartilhe,
tá? Se inscreva no canal, acompanhe a nossa página no Facebook, vem fazer parte do nosso grupo também no Facebook, que é muito bom. A gente se vê terça-feira que vem. Gente, um beijo grande, muito obrigada e até semana que vem. Tchauzinho!